Aos 14 anos, meus pais me abandonaram em um aeroporto por causa de uma nota ruim. É isso que acontece quando você não dá o seu melhor. Meu pai riu, eu nunca voltei. 22 anos depois, eles me encontraram de novo, desesperados e arruinados. E aí, Reddit, olha só, preciso preparar o cenário aqui, porque essa história fica louca, e você precisa entender o quão perturbadas essas pessoas eram. Desde o primeiro dia, há 22 anos, eu, homem de 36 anos, vivia o que parecia ser o sonho americano em esteroides. Meus pais biológicos, Joe e Paige, não eram apenas ricos, eles eram a realeza de Detroit. 4 concessionárias de carros de luxo, BMW e Mercedes, casas que pareciam saídas de revistas, o pacote completo. Meu pai jogava golfe com juízes e tinha governadores na descagem rápida. Nossa casa em Buckhead tinha 7.000 pés quadrados de puro dinheiro exibido, mármore italiano, equipe de jardinagem em tempo integral, entrada circular lotada de carros. Imagine todos os estereótipos de famílias ricas que você já viu em filmes, essa era a minha infância. Meu pai usava ternos até para partidas casuais de golfe aos sábados e dava $50 de gorjeta ao manobrista só para garantir que todos notassem. Minha mãe gastava mais em um único jantar de festa no centro da mesa do que a maioria das famílias gastava em um mês de supermercado. Mas aqui está a coisa sobre famílias perfeitas, geralmente estão escondendo coisas muito sombrias atrás daquelas portas de mogno. E a nossa família era pura guerra psicológica. Entra em cena Brandon, meu irmão mais velho e filho dourado deles. Esse garoto foi basicamente fabricado em laboratório para ser tudo o que eles queriam, média 4.0, capitão do lacrosse, admissão antecipada em Duke com bolsa completa. O quarto dele parecia que uma loja de troféus tinha explodido ali. Ele literalmente nunca tirou uma nota abaixo de AI, acredite, eles nunca me deixaram esquecer disso. Eu era a decepção da família, aquele que eles não conseguiam descobrir como consertar. Não me entenda mal, eu não era um fracasso, média 3.8, tênis no time principal, programa avançado de matemática, a maioria dos pais faria uma festa, mas os meus viam apenas mediocridade usando um troféu de participação. As comparações eram implacáveis. Brandon nunca precisou de aulas de geometria, Brandon nunca ficou em segundo lugar, Brandon nunca teve que refazer testes práticos. Era como viver com um disco quebrado que só tocava uma música. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Comecei a contar mentalmente as comparações, 37 em uma semana durante o meu segundo ano, 37 ocasiões separadas em que eles encontraram oportunidade para me lembrar de que eu não estava à altura do filho dourado deles. A pior parte era que Brandon apenas ficava lá durante esses momentos, nunca dizia para eles pararem, estava ocupado demais aproveitando o elogio para se importar com o que isso estava fazendo comigo. Nas festas de jantar, eles brilhavam falando sobre a última conquista de Brandon e depois olhavam para mim como se eu fosse um cachorro de rua que tinham adotado por engano. Allen ainda está descobrindo suas forças, diziam com aqueles sorrisos forçados que não enganavam ninguém. Tudo chegou ao limite em março de 2002. Eu tinha acabado de terminar o semestre mais brutal da minha vida na Westminster Academy, Física Avançada, Cálculo BC, Literatura P, História Europeia P e Latim 3. Estamos falando de 3 a 4 horas de dever de casa todas as noites, eu estava morto de cansaço. O dia do boletim chegou e eu estava realmente orgulhoso pela primeira vez, 5 a 1 a menos em Física Avançada, a matéria mais difícil da escola. Qualquer pai normal ficaria orgulhoso, os meus viram como evidência de que eu estava ficando mole. Meu pai estava no escritório dele, um santuário de madeira de carvalho ao próprio ego, completo com fotos dele cumprimentando todos os políticos de Michigan. Bati na porta, entrei e entreguei o boletim como se estivesse apresentando as joias da coroa. Ele estudou aquilo por um tempo que pareceu eterno e seu rosto só foi ficando cada vez mais sombrio. Isso é completamente inaceitável, disse ele, largando o papel como se estivesse contaminado. 1 a menos, isso é exatamente o desempenho preguiçoso que vai te manter fora das universidades de primeira linha. Tentei explicar que física avançada era notoriamente difícil, apenas 3 alunos conseguiram A, o professor disse que eu fui ótimo, mas ele me interrompeu, não me importa o que o professor disse, Brandon nunca recebeu nada abaixo de A, você claramente não está se esforçando. Minha mãe apareceu como se tivesse estado espiando no corredor, provavelmente estava. Ela pegou o boletim e fez aquele balançar de cabeça teatral. Allen, nós investimos 20 mil por ano na Westminster, esperamos resultados que justifiquem esse investimento, esse a menos diz que você não está levando suas responsabilidades a sério. 20 mil por ano e eles estavam surtando por causa de um único a menos, deixa isso entrar na sua cabeça.
Estudei 6 horas por noite para a prova final de física, contei que tinha aulas de reforço 2 vezes por semana, fiz todas as tarefas extras, aparentemente isso não foi suficiente. Meu pai disse, talvez você precise de um choque de realidade sobre o que acontece com pessoas que se contentam com o bom em vez do excelente. Eles fizeram aquela coisa que casais fazem, a comunicação silenciosa, onde tem uma conversa inteira com os olhos. Algo estava sendo decidido e eu não fazia parte disso. Amanhã vamos fazer uma viagem espontânea em família para Milwaukee, anunciou meu pai. Eu tenho reuniões de negócios urgentes com uma empresa alvo de aquisição, será educativo para você ver como os negócios de verdade funcionam. E a escola? 2 dias fora não vão prejudicar suas notas, disse minha mãe com um sorriso desagradável. Além disso, isso será uma valiosa experiência de aprendizado. Brandon não pôde ir por causa dos playoffs de lacrosse, deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Eles nunca me incluíam em viagens de negócios quando o garoto de ouro estava disponível. Naquela noite, arrumei roupas para 3 dias e realmente me convenci de que isso poderia ser a maneira deles de fazer as pazes, talvez quisessem tempo de qualidade só nós 3. Eu deveria ter notado que eles fizeram as malas mais leves do que o normal para uma viagem de 3 dias. Deveria ter questionado por que eles continuavam sussurrando depois que achavam que eu tinha ido dormir. Em vez disso, fui para a cama pensando que Milwaukee poderia ser um novo começo. Que idiota eu fui! O voo para Milwaukee Mitchell saiu de Detroit às 9h15 da manhã de quarta-feira. Durante o voo, eles continuaram fazendo comentários enigmáticos sobre desenvolvimento de caráter e aprender verdadeira independência. Quando perguntei por detalhes sobre as reuniões do meu pai ou nosso itinerário, eles desviavam com respostas vagas. Meu pai lia uma revista de negócios, ocasionalmente rindo de artigos como se estivesse por dentro de uma piada particular. Minha mãe ficava checando o relógio e trocando aqueles olhares significativos com ele. Pensando agora, provavelmente estavam cronometrando tudo até 1 minuto. Aquilo não foi espontâneo, foi uma execução planejada. Você vai entender em breve, disse minha mãe batendo na minha mão. Às vezes as lições mais valiosas não podem ser explicadas, têm que ser vividas. Aterrissamos por volta das 11h30 no horário central. Em vez de irmos para a retirada de bagagem ou pegar um carro alugado, meu pai nos levou direto para o terminal de partidas. Achei que ele precisava pegar bilhetes de volta ou algo assim. Allen, espere bem aqui, ao lado desta coluna, disse minha mãe apontando para um pilar de concreto perto da segurança. Área movimentada mas não lotada, lugar perfeito onde eu não atrapalharia ninguém mas também não me perderia. O papai esqueceu algo no carro alugado e eu preciso fazer ligações sobre o jantar de hoje à noite. 30 minutos, depois almoço e o hotel. Algo parecia estranho, mas eu não sabia dizer o que. Posso ir com vocês? Perguntei. Você tem 14 anos, disse meu pai com aquela risada condescendente. 30 minutos sozinho não vão te matar, considere isso prática para a vida adulta. E se, 30 minutos, repetiu minha mãe firmemente, fique bem aqui, não saia, não fale com estranhos, não saia deste lugar. Voltaremos antes que perceba. Vi-os caminharem em direção ao transporte terrestre, a mão do meu pai nas costas da minha mãe, como se estivessem executando algum tipo de missão. Eles se afastaram. O que eu não notei na hora mas lembro claramente agora é que eles não carregavam nenhuma bagagem, nem a pasta de couro do meu pai que ele levava a todos os lugares, nem a bolsa enorme da minha mãe que normalmente continha metade da vida dela. Nada, apenas andando de mãos vazias em direção à saída, como se estivessem indo direto para as partidas. Os primeiros 30 minutos se arrastaram. Sentei na minha bolsa de viagem observando famílias se reunirem, executivos correndo para os portões, casais idosos navegando pela multidão. 45 minutos depois, eu já estava preocupado. As reuniões do meu pai deveriam começar às 2 da tarde, se fossemos almoçar antes, eles já deveriam ter voltado. Às 1h30 eu estava oficialmente em pânico. Verifiquei o balcão de informações, nada. Procurei em cada restaurante e loja a 100 metros daquele pilar, nada. Por volta das 2 da tarde eu ouvi, meu pai estava passando pela área de segurança, talvez uns 15 metros de distância, andando rápido em direção aos portões de embarque, sozinho, como se estivesse atrasado para um voo. Acenei freneticamente e gritei seu nome, correndo em sua direção apesar das ordens da minha mãe para ficar ali. Ele me viu claramente, fizemos contato visual através daquele terminal movimentado. Ele parou, olhou diretamente para mim por alguns segundos e sorriu, não um sorriso caloroso de pai, mas algo frio e satisfeito. Descubra por conta própria, filho,
Ele gritou por cima do barulho, alto bastante para que outros viajantes se virassem para olhar. É hora de aprender como o mundo real funciona quando você não dá o seu melhor. Então virou-se e desapareceu na multidão, indo em direção aos portões. Fiquei parado como se tivesse sido atropelado por um caminhão, observando centenas de pessoas passando ao meu redor enquanto meu cérebro tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Meu pai tinha acabado de me abandonar em uma cidade estranha a 800 milhas de casa. A realidade bateu forte quando voltei para o pilar e verifiquei minha carteira, $47. Sem celular, era 2002, pais não achavam que adolescentes de 14 anos precisassem de telefones. Sem identidade exceto meu cartão de estudante da Westminster, sem cartões de crédito, sem contatos de emergência, nenhum jeito de voltar para casa, 800 milhas de Detroit com menos de $50 e nenhum plano. Eles tinham me abandonado em Milwaukee Mitchell como punição por 1 a menos em física avançada. Vou repetir isso, porque sou insano até escrevendo. Meus pais me levaram para outro estado e me deixaram em um aeroporto porque tirei 1 a menos. Passei mais 1 hora ao lado daquele pilar, oscilando entre incredulidade e pânico total. Parte de mim continuava esperando que eles voltassem rindo da pegadinha mais cruel do mundo. A parte racional sabia que provavelmente já estavam decolando de volta para Detroit. Por volta das 4 da tarde, a segurança do aeroporto se aproximou. Detetive Mônica, talvez 45 anos, com aquele ar de policial que já viu tudo 2 vezes, profissional mas não fria. Filho, você está sentado aqui há um bom tempo, disse ela se agachando até a minha altura. Está tudo bem? Está esperando alguém? Toda a história saiu de mim como uma represa quebrada. Observei a expressão da detetive Mônica mudar de preocupação para raiva quase incontrolável enquanto eu explicava. Há quanto tempo você está aqui sozinho? Cerca de 4 horas. Alguma forma de entrar em contato com seus pais? Números de telefone, informações do hotel. Não, senhora, eles não me disseram onde ficaríamos e eu não tenho telefone. Ela anotou tudo, nomes completos, endereço em Detroit, números do escritório do meu pai, informações das concessionárias. O que seus pais fizeram não é disciplina. Isso que seus pais fizeram não é disciplina, disse ela severamente, é abandono criminal de menor e é um crime grave em Wisconsin. Vou chamar a polícia de Milwaukee e os serviços de proteção à criança. Você não está encrencado, mas precisamos garantir que receba os devidos cuidados enquanto resolvemos essa confusão. 2 policiais de Milwaukee chegaram em 20 minutos. O detetive Paul, talvez com 50 anos, um homem de cabelo grisalho e o olhar cansado de quem já viu o pior da humanidade. Sua parceira, a oficial Emma, era mais jovem e parecia genuinamente furiosa quando ouviu minha história. Seus pais cometeram abandono agravado de menor, segundo a lei de Wisconsin, explicou o detetive Paul, tirando um gravador. Precisamos do seu depoimento completo. Sem pressa, conte tudo. Eu os guiei por toda a sequência, o a menos, a reação deles, a súbita viagem a Milwaukee, a espera ao lado do pilar, as palavras finais do meu pai antes de desaparecer. O detetive Paul fez perguntas de esclarecimento e pediu que eu repetisse detalhes para garantir a precisão. Abandono de menor é um crime de classe 2 aqui, disse quando terminei, de 3 a 7 anos de prisão. O que seus pais fizeram não é apenas cruel, é ilegal, e levamos esses casos a sério. O detetive Paul já tinha visto isso antes, embora aparentemente não exatamente dessa forma. Normalmente está ligado à pobreza, explicou enquanto aguardávamos o DCF, pais não conseguem pagar comida ou moradia e a criança acaba sozinha. Isso é diferente, seus pais escolheram te abandonar como punição. Isso torna o caso especialmente grave do ponto de vista legal. O Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Wisconsin apareceu por volta das 6 da tarde. Carol, cerca de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, energia calma e profissional, como quem já lidou com esse cenário milhares de vezes. Ela carregava uma pasta e falava comigo como se eu fosse adulto. Allen, lamento que isso tenha acontecido, disse sentando-se ao meu lado na área de espera do terminal. Vamos garantir que você esteja seguro enquanto o sistema legal lida com as ações deles. O DCF vinha ligando para meus pais a tarde toda, telefone residencial, linhas de negócios, deixando recados detalhados. Eles coordenaram com a polícia de Detroit para uma verificação de bem-estar no nosso endereço em Buckhead. Eles responderam, perguntei. Não, disse Carol diretamente, o que já nos diz muito sobre as prioridades deles. A polícia de Detroit os encontrou em casa por volta das 5 da tarde, horário de lá. De acordo com os oficiais, Joe e Paige pareceram surpresos com o envolvimento da polícia.
Disseram que estavam ensinando o filho a ter autossuficiência e planejavam deixá-lo enfrentar o desafio sozinho por vários dias antes de voltar. Vários dias em uma cidade que eu nunca tinha visto. As declarações deles foram documentadas, disse Carol, e serão usadas como prova no processo criminal. Naquela noite, fui acolhido pela família Carver em Kenosha, a 20 milhas ao norte de Milwaukee. Tom era diretor de uma escola secundária, Susan uma enfermeira registrada no hospital local. Eles tinham 2 adolescentes, Kate de 16 anos e Elias de 15, e já faziam acolhimento emergencial de menores havia mais de uma década. Isso é temporário, explicou Carol durante a viagem, alguns dias enquanto avaliamos e determinamos os próximos passos. Os Carver têm experiência com acolhimento emergencial. A casa dos Carver era normal, uma construção colonial de 2 andares em um bairro de classe média, quintal pequeno, cesta de basquete na entrada da garagem. Kate e Elias foram educados, mas curiosos, obviamente se perguntando que tipo de situação traz um estranho de Detroit para dentro da casa deles sem aviso. Estamos felizes que você esteja seguro, disse Susan, mostrando-me o quarto de hóspedes. Amanhã vamos te matricular temporariamente na escola e garantir que você tenha roupas e materiais. Por hoje, apenas tente descansar. Eu, claro, não dormi nada, continuei repetindo mentalmente as palavras do meu pai, descubra por conta própria, filho, tentando entender como pais abandonam o próprio filho em uma cidade estranha por causa de uma nota imperfeita. Acusações criminais foram apresentadas na manhã seguinte, abandono agravado de menor, perigo infantil, conduta imprudente, todos crimes graves. Ainda me lembro perfeitamente do número do processo. Meus pais biológicos contrataram o mais caro escritório de advocacia criminal de colarinho branco de Detroit. Em menos de 48 horas, a estratégia deles ficou clara, minimizar a atenção da mídia, apresentar o incidente como uma decisão parental mal interpretada e negociar a redução das acusações para não destruir a preciosa reputação deles. Eles se importavam mais em proteger o status social do que em recuperar o filho abandonado em segurança. Enquanto isso, eu estava descobrindo como é o verdadeiro cuidado parental. Os Carver me trataram com bondade, mas também me deram espaço para processar o que tinha acontecido. Tom me ajudou a me matricular temporariamente na Kenosha Township High, garantindo que eu não ficasse atrasado academicamente. Susan me levou para comprar roupas, tratando aquilo como algo normal da família em vez de caridade. Kate e Elias me incluíram nas rotinas deles sem deixar a situação estranha, noites de cinema, ajuda para navegar a dinâmica social da nova escola, gradualmente me fazendo sentir menos como bagagem deslocada e mais como parte de uma família temporária. O contraste era gritante. Tom perguntava sobre o meu dia e realmente ouvia a resposta. Susan se certificava de que eu tivesse dinheiro para o almoço e não tratava isso como um favor enorme. Quando tirei um B+ em uma prova de história na Kenosha Township, Tom apenas disse bom trabalho e seguiu a vida, sem interrogatório sobre por que não era um A, sem comparações com outros alunos. Mas os Carver não podiam assumir acolhimento de longo prazo devido ao espaço e outros compromissos de acolhimento. Então o DCF começou a buscar algo permanente. Foi quando conheci Eric e Celeste. Eric, 42 anos, professor de engenharia elétrica na Northwestern, Celeste, 40 anos, psicóloga clínica especializada em trauma familiar e desenvolvimento adolescente. Casados há 15 anos, pais acolhedores por mais de uma década, sem filhos biológicos. Gostaríamos de nos encontrar e ver se isso pode funcionar, disse Celeste durante nossa primeira ligação, sem pressão para decidir rápido, e você deve se sentir à vontade para fazer qualquer pergunta. A casa deles em Racine era maior que a dos Carver, mas ainda assim parecia um lar em vez de uma vitrine. A sala de estar tinha móveis arrumados para conversas, não para exibição, livros por toda a parte. O porão havia sido convertido em uma combinação de escritório e oficina elétrica, com 3 estações de trabalho e equipamentos mais sofisticados do que a sala de tecnologia da Westminster. Interessado em elétrica, perguntou Eric ao me ver olhando o espaço. Respondi que sim, o que era um enorme eufemismo. Eu vinha me ensinando noções básicas de fiação, circuitos e sistemas elétricos desde o ensino médio, principalmente por curiosidade e tédio. Que tipo de projetos você já fez? Perguntou ele. Descrevi um sistema de iluminação que tinha instalado para o grupo de jovens da nossa igreja. E um painel de controle simples que eu havia criado para ajudar meu treinador de tênis a gerenciar a iluminação das quadras. Eric ouviu com interesse genuíno, fez perguntas técnicas e sugeriu melhorias. Quer ver alguns projetos em que estou trabalhando? Durante a hora seguinte, ele me mostrou aplicações de pesquisa para distribuição de energia e análise de rede elétrica.
Ele me tratou como colega, não como criança, algo revigorante e incrivelmente inspirador. A maioria das pessoas pensa que trabalho elétrico é apenas conectar fios, disse ele, abrindo esquemas em seu computador, mas na verdade é sobre entender fluxo de energia, gestão de carga e otimização de eficiência. É física aplicada com impacto imediato no mundo real. Ele me mostrou um projeto em que estava atuando como consultor, redesenhando os sistemas elétricos de uma fábrica para reduzir os custos de energia em 30%, economizar US$ 120 mil por ano e ainda melhorar a confiabilidade. Esse é o tipo de trabalho que realmente importa. A abordagem de Celeste era igualmente respeitosa, mas focada no desenvolvimento emocional. Você passou por um trauma significativo, disse ela durante nossa segunda reunião. Abandono parental cria feridas psicológicas profundas que levam tempo para cicatrizar. Quero que saiba que não importa o que esteja sentindo, raiva, confusão, tristeza, até mesmo alívio, todas essas emoções são completamente normais e válidas. Ela não me pressionava para falar, mas deixava claro que a ajuda profissional estaria disponível sempre que eu estivesse pronto. Após 3 semanas de visitas regulares e conversas, Eric e Celeste perguntaram se eu queria tentar um acolhimento de longo prazo. Adoraríamos que você se tornasse parte da nossa família, disse Eric, sem pressão. Você pode mudar de ideia a qualquer momento, mas achamos que poderia ser feliz aqui e seria uma honra fazer parte da sua vida. Então me mudei para a casa de Eric e Celeste em maio de 2002, 3 meses depois do abandono em Milwaukee Mitchell. O processo criminal contra meus pais biológicos arrastava-se no Tribunal do Condado de Milwaukee. Os advogados deles continuavam pedindo adiamentos, pressionando por negociações de acordo. O promotor construía um caso de que aquilo fazia parte de um padrão de abuso psicológico, não de um erro isolado de criação. Um guardião foi nomeado para representar meus interesses legais, Richard, ex-promotor na casa dos 60 anos, especializado em casos de bem-estar infantil. Ele me entrevistou extensivamente e compilou um relatório detalhado, documentando não apenas o abandono, mas também o contexto mais amplo de perfeccionismo e abuso emocional na minha família biológica. Seus pais não demonstram nenhum arrependimento genuíno, ele me disse após uma reunião. O foco deles é inteiramente minimizar as consequências legais e proteger a reputação. Eles não perguntaram sobre seu bem-estar, sua situação de vida ou sua recuperação emocional. Meu irmão Brandon me visitou uma vez nesse período, talvez 6 meses após o abandono, dirigindo de Detroit em seu conversível BMW, presente de formatura dos nossos pais, e me levou para almoçar no centro de Milwaukee. Ele parecia desconfortável o tempo todo, como se tivesse tirado a ficha errada e ficado encarregado de controlar danos. Ficava checando o celular. Mamãe e papai sentem sua falta, disse ele de maneira constrangida, mexendo na salada César. Sério? Eles estão preocupados? Eles estão estressados com o processo, respondeu. Papai diz que os advogados estão custando 15 mil por mês e a publicidade está prejudicando os negócios das concessionárias. Alguns amigos pararam de convidá-los para eventos sociais. Percebi que ele começou falando do estresse financeiro deles, não de qualquer preocupação com o meu bem-estar. Eles estão arrependidos do que fizeram comigo? Brandon pensou por um longo tempo. Eles estão arrependidos de que tenha virado um processo legal, disse finalmente. Essa conversa me disse tudo o que eu precisava saber. O caso foi concluído em novembro de 2002, com um acordo judicial, sem prisão, mas com multas substanciais, 2 anos de liberdade condicional supervisionada, aulas obrigatórias de criação de filhos e visitas supervisionadas apenas. Eles mantiveram tecnicamente os direitos parentais, mas eu permaneci em acolhimento de longo prazo com Eric e Celeste. 8 meses depois, Eric e Celeste perguntaram se eu queria tornar tudo permanente através da adoção. Aprendemos a amar você como nosso próprio filho, disse Celeste. Seria uma honra se nos permitisse adotá-lo oficialmente e se tornar parte permanente da família. Sim, respondi imediatamente, absolutamente sim. O processo de adoção levou quase 1 ano devido a complexidades legais, mas foi finalizado em agosto de 2003. Como parte da adoção, mudei legalmente meu sobrenome. Nova identidade, nova família, nova vida, com pessoas que realmente se importavam com meu bem-estar em vez apenas com meu desempenho. O ensino médio com Eric e Celeste foi completamente diferente da minha trajetória acadêmica anterior. Em vez de pressão constante por perfeição, eles incentivavam a exploração e a curiosidade intelectual. Em vez de me compararem às conquistas de Brandon, celebravam meus interesses e habilidades únicas. Eric tornou-se meu mentor informal em engenharia elétrica e ciências aplicadas.
Ele não me forçou para a área elétrica, mas quando demonstrei interesse genuíno, me forneceu recursos, orientação e oportunidades que a maioria das escolas secundárias não oferece. No terceiro ano eu já estava frequentando como ouvinte cursos de graduação em engenharia elétrica na Northwestern e participando de projetos de pesquisa com estudantes de pós-graduação. Celeste me ajudou a desenvolver inteligência emocional e habilidades interpessoais. Ela me ensinou sobre relacionamentos saudáveis, comunicação eficaz e a lidar com emoções difíceis sem reprimi-las ou explodi-las. No último ano do ensino médio, eu tinha notas máximas, ótimos resultados em provas e um portfólio de projetos elétricos que impressionava os responsáveis por admissões em faculdades. Mais importante, desenvolvi amizades genuínas, descobri interesses além do desempenho acadêmico e aprendi como era ser valorizado por quem eu era, e não apenas pelo que eu conseguia. A Universidade de Stanford me aceitou no curso de engenharia elétrica com uma bolsa parcial de mérito. Meus pais biológicos tentaram contato quando eu me preparava para a faculdade. Uma carta chegou à casa de Eric e Celeste em julho de 2006, escrita em papel timbrado caro do escritório de advocacia deles. Querido Allen, estamos orgulhosos de suas conquistas acadêmicas e da aceitação em Stanford. Entendemos que você esteja com raiva por conflitos familiares do passado, mas esperamos que possa reconhecer que nossas altas expectativas ajudaram a motivá-lo a alcançar seu nível atual de sucesso. Gostaríamos de nos reconectar e fazer parte de suas futuras realizações. Por favor, entre em contato para discutirmos o fornecimento de apoio financeiro para sua educação universitária e a reconstrução de nosso relacionamento. Com amor e respeito, Joey Page. Mostrei a carta a Celeste e depois arquivei sem responder. Stanford foi desafiador, mas exatamente o ambiente que eu desejava. Eu me destaquei em matemática avançada e cursos de engenharia elétrica, fiz amizades com outros estudantes sérios e comecei a namorar Alison, uma estudante de matemática do Maine que compartilhava meu interesse em sistemas de energia e resolução de problemas. No terceiro ano, fiz estágio em uma empresa de contratos elétricos em Tampa, desenvolvendo sistemas de energia para pequenas empresas. A companhia fora fundada por 2 ex-alunos de Stanford que buscavam criar melhores sistemas de distribuição elétrica para lojas de varejo. Eles me ofereceram emprego em tempo integral após a graduação, mas eu tinha planos maiores. No último ano, me associei a 2 colegas para desenvolver nossa própria empresa de contratos elétricos, que chamaremos de FlexChain, ajudando pequenas fábricas a otimizar sistemas elétricos e reduzir desperdício de energia por meio de melhor gestão de potência. O modelo de negócios era simples, mas eficaz. A maioria das pequenas fábricas operava com sistemas elétricos projetados nos anos 80 e 90, perdendo dinheiro em distribuições ineficientes e equipamentos ultrapassados. Nós fazíamos auditorias elétricas completas, identificávamos pontos de desperdício e redesenhávamos os sistemas para máxima eficiência. Nosso cliente típico economizava de 20 a 30% nos custos de energia enquanto melhorava a confiabilidade do sistema. Meus parceiros cuidavam de vendas e gestão de projetos, eu me concentrava no design técnico, a engenharia real que tornava as economias possíveis. A FlexChain ganhou tração rapidamente entre fabricantes de médio porte na Flórida e em Maine. Em 8 meses, tínhamos mais de 200 clientes ativos e gerávamos receita suficiente para cobrir despesas operacionais básicas. Mais importante, chamamos a atenção de grandes empresas de contratos elétricos interessadas em adquirir nossa base de clientes. Vendemos a FlexChain para uma empresa de contratos elétricos da Fortune 500 por 1,8 milhão em setembro de 2010. Minha parte na aquisição foi de $600 mil. Eu tinha 22 anos, com uma base financeira sólida para construir. A aquisição da FlexChain abriu portas em toda a indústria de contratos elétricos. Ingressei na empresa compradora como gerente sênior de projetos elétricos, depois me mudei para um cargo de supervisão em uma firma industrial maior em Cleveland. Alison e eu mantivemos nosso relacionamento durante a pós-graduação. Ela obteve doutorado em matemática aplicada em Miami enquanto eu construía minha carreira em contratos elétricos. Mudamos-nos juntos para Cleveland em 2012, e ela assumiu um cargo de cientista de dados sênior na Dell Technologies. Aos 30 anos, eu era chefe de oficina em uma empresa de contratos elétricos, desenvolvendo sistemas elétricos industriais avançados. Aos 33, eu administrava minha própria empresa de contratos elétricos com mais de 30 funcionários, sendo cortejado por grandes firmas industriais para parcerias. O mercado de Cleveland era perfeito para o que eu estava construindo. Minha empresa se especializava em projetos elétricos industriais de grande escala, trabalhos que exigiam séria expertise em engenharia e não podiam ser realizados por um eletricista residencial comum.
Não estávamos apenas instalando tomadas e puxando fios, mas sim projetando sistemas completos de distribuição de energia para fábricas, otimizando cargas elétricas para equipamentos de manufatura, implementando sistemas de energia de backup que podiam manter linhas de produção inteiras funcionando durante quedas de energia. Trabalho de alta margem que exigia real competência. Meu negócio gerava centenas de milhares de dólares por ano, meus investimentos em vários empreendimentos de contratos elétricos valiam mais de 1 milhão e eu havia construído uma reputação sólida na comunidade de contratos elétricos de Cleveland. Alison e eu compramos uma casa em Westlake Hills, viajávamos e vivíamos confortavelmente, mas sem ostentação. Durante todo esse período, meus pais biológicos tentaram contato diversas vezes, pedidos de amizade no Facebook que bloqueei imediatamente, mensagens no LinkedIn deletadas sem ler, cartões de feriado enviados ao meu local de trabalho que joguei fora, cartas não abertas endereçadas a nosso filho Allen devolvidas ao remetente. Tudo bloqueado, tudo ignorado, tudo documentado em um arquivo que mantive especificamente para esse propósito, seguindo o conselho do advogado de Celeste e meu. Eric e Celeste permaneceram minha verdadeira família em tudo. Eles voaram para Cleveland para o meu casamento em 2014, celebraram cada marco de negócios e trataram Alison como filha. Quando Eric foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio inicial em 2016, tirei licença para ajudar a coordenar seu tratamento e recuperação. Você já se perguntou como teria sido sua vida se tivesse mantido contato com seus pais biológicos? Perguntou Celeste durante uma das visitas deles a Cleveland. Nunca, respondi honestamente, eles fizeram a escolha deles. Tudo de bom na minha vida aconteceu porque pude construir relacionamentos com pessoas que realmente se importam com meu bem-estar. Brandon e eu tínhamos contato mínimo pelas redes sociais. Ele havia assumido a operação diária de 2 concessionárias, casou-se com a namorada da faculdade e teve 3 filhos. Com base em publicações no Facebook, parecia viver exatamente a vida que nossos pais haviam planejado para ele, associação em clube de campo, carros caros, férias elaboradas em família, destaque social na comunidade empresarial de Detroit. O pai pergunta sobre você às vezes, mencionou Brandon durante uma rara ligação telefônica. Tenho certeza que sim. Eles não são mais tão exigentes como antes. Ter netos mudou a perspectiva deles sobre relacionamentos familiares. Eles percebem que cometeram erros conosco quando éramos mais jovens. Ótimo para eles. Não muda nada para mim. Allen, eles estão na casa dos 60 agora, a mamãe tem tido problemas de saúde, você não acha que já é hora de deixar ressentimentos antigos? Brandon, eles me abandonaram em um aeroporto quando eu tinha 14 anos. Isso não é ressentimento, é uma resposta racional a pessoas que provaram não poder ser confiáveis nem com a decência humana básica. Ele parou de tentar nos reconciliar depois dessa conversa. Minha vida estava estável, profissionalmente bem-sucedida. E completamente protegido das pessoas que tinham me abandonado, Alison e eu estávamos felizes, meu relacionamento com Eric e Celeste era forte e meu negócio continuava crescendo. Então, em março de 2024, tudo mudou. Começou com uma mensagem no LinkedIn de uma assistente jurídica chamada Lisa, de um escritório de advocacia em Detroit. Sr. Allen, represento Joe Page em um assunto familiar urgente. Por favor, entre em contato imediatamente com nosso escritório a respeito de um caso legal sensível ao tempo, questões legais que exigem sua atenção imediata. Deletei sem responder e bloqueei a remetente. Depois vieram e-mails para meu endereço de trabalho, mensagens de voz no meu telefone do escritório de diferentes advogados, até que finalmente uma carta registrada foi entregue em minha casa, que assinei por curiosidade. Dentro havia uma carta de Brandon e uma pilha de documentos legais contando uma história cada vez mais familiar. Allen, sei que você não quer nada com eles, mas papai e mamãe estão enfrentando acusações criminais federais graves por evasão fiscal, fraude e lavagem de dinheiro. As concessionárias estão todas em processo de falência e eles correm o risco de penas de 15 a 20 anos em prisão federal. Estou tentando lidar com isso sozinho, mas não consigo pagar os honorários advocatícios e não tenho recursos financeiros para ajudá-los. Eles precisam de testemunhas de caráter e apoio para a defesa legal. Sei que você é bem-sucedido e espero que esteja disposto a ajudar, apesar de tudo o que aconteceu quando éramos crianças. Por favor, me ligue. Brandon. Pesquisei a situação em registros públicos e reportagens. O grupo automotivo estava realmente enfrentando colapso financeiro completo. O IRS havia registrado penhoras fiscais totalizando mais de 2,1 milhão de dólares. O FBI executou mandados de busca em todas as 4 concessionárias e nas residências pessoais deles.
Havia queixas criminais de clientes, ex-funcionários e parceiros de negócios alegando fraude sistemática de pelo menos uma década. Segundo o Detroit Free Press, investigadores federais acreditavam que Joe operava um elaborado esquema de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, subnotificando sistematicamente vendas em dinheiro, desviando receitas de departamentos de serviços e canalizando dinheiro por meio de empresas de fachada em Vermont e Utah para evitar impostos federais. A investigação começou quando um ex-gerente financeiro chamado Daniel relatou atividades suspeitas à investigação criminal do IRS. Daniel havia trabalhado na concessionária principal de Buckhead por 6 anos antes de ser demitido por fazer muitas perguntas sobre irregularidades contábeis. Joe e Page enfrentavam possíveis sentenças de 15 a 20 anos em prisão federal, além de completa ruína financeira por multas civis e exigências de restituição. Meu telefone começou a tocar constantemente. Brandon, parentes distantes com quem eu não falava desde a infância, amigos da família tentando me culpar para oferecer ajuda. Eles ainda são seus pais, independentemente dos problemas do passado, implorou minha avó paterna em uma mensagem de voz. Família cuida de família durante crises, você tem recursos para ajudá-los e eles precisam desesperadamente de apoio. A situação escalou quando eles apareceram em meu negócio em Cleveland. Joe e Page, agora na casa dos 60 anos, estavam esperando no saguão da minha empresa de contratos elétricos. Pareciam mais velhos e mais desesperados do que eu lembrava. O cabelo de Joe estava completamente grisalho, Page usava um vestido simples e barato. Eles claramente viajaram a Cleveland especificamente para me confrontar pessoalmente. Minha gerente de escritório ligou para meu celular. Há 2 pessoas aqui alegando ser seus pais biológicos. Eles estão pedindo uma reunião imediata. Devo levá-los ao seu escritório? Não, disse eu calmamente. Peça para que sejam escoltados para fora da propriedade imediatamente. Adicione seus nomes à lista permanente de visitantes restritos e me notifique se voltarem. Observei da janela do meu escritório no 2º andar enquanto meus seguranças os acompanhavam até o carro alugado no estacionamento. Page parecia estar chorando, Joe parecia completamente derrotado. Naquela noite, Brandon ligou para meu celular pessoal. Eles dirigiram até Cleveland para ver você. Estão desesperados, Allen. A audiência federal de sentença está marcada para o próximo mês. Sem testemunhas de caráter ou ajuda com as despesas legais, eles definitivamente irão para a prisão por décadas. Eles deveriam ter pensado nisso antes de cometer crimes federais. Eles são sua família, queira você reconhecer isso ou não. Não, disse eu calmamente, Eric e Celeste são minha família, Alison é minha família. Não me peça para salvar pessoas que me abandonaram em um aeroporto quando eu tinha 14 anos. Irmão, por favor, desliguei e bloqueei o número dele. O caso federal contra meus pais biológicos dominou as notícias de negócios de Detroit por meses. Concessionários de automóveis proeminentes enfrentam longas penas de prisão, império familiar desmorona sob investigação federal. O prestígio social deles foi completamente destruído, a reputação empresarial em ruínas. Eu poderia simplesmente ter observado de Cleveland enquanto o karma finalmente os alcançava após 2 décadas, mas me lembrei de algo que Eric me ensinara sobre sistemas elétricos. Soluções elegantes abordam causas raiz de forma sistemática, não apenas sintomas superficiais. Era que Joe e Page tinham passado a vida inteira evitando consequências significativas para suas ações, o abuso, o abandono, a fraude nos negócios, tudo parte de um padrão de acreditar que as regras não se aplicavam a eles. Decidi ajudá-los a aprender essa lição corretamente. Contratei uma firma de contabilidade forense em Detroit para conduzir uma investigação completa das atividades financeiras da família, não para ajudá-los a evitar a acusação, mas para garantir que os investigadores federais tivessem acesso a todas as evidências relevantes. Os contadores forenses que contratei não estavam para brincadeira, eram especialistas em crimes de colarinho branco para agências federais, sabiam exatamente o que procurar e como documentar tudo adequadamente para processos legais. Custou-me $25.000, mas valeu cada centavo para garantir que o trabalho fosse bem feito. Meus investigadores descobriram que Joe também vinha desviando fundos da Fundação Infantil de Detroit, onde Page atuava como vice-presidente do conselho. Eles estavam roubando dinheiro de uma instituição de caridade dedicada a ajudar crianças doentes, enquanto simultaneamente construíam sua reputação como líderes comunitários filantrópicos. O roubo da Fundação Infantil de Detroit foi particularmente brutal. Joe vinha faturando serviços de consultoria à instituição através de uma de suas empresas de fachada, cobrando por trabalhos que nunca foram realizados. Ao longo de 3 anos, ele roubou quase $90.000 de uma organização que fornecia equipamentos médicos a hospitais pediátricos. As provas foram encaminhadas a promotores federais, que expandiram a investigação de acordo.
Também descobri que Brandon provavelmente estava envolvido em vários aspectos da fraude das concessionárias, assinando documentos de vendas falsificados e participando de operações de desvio de dinheiro em espécie por pelo menos 3 anos. Daniel, o denunciante que os havia reportado às autoridades federais, entrou em contato comigo através de minha equipe jurídica e forneceu provas adicionais que os promotores ainda não tinham descoberto, conversas gravadas com Joe, fotografias de documentos falsificados, registros detalhados de lavagem de dinheiro em contas bancárias offshore. Acontece que Daniel vinha documentando tudo por meses antes de ser demitido. O cara era esperto o suficiente para saber que algo grande estava errado e cuidadoso o suficiente para construir um caso à prova de balas. Ele tinha gravações de Joe instruindo explicitamente funcionários a subnotificar vendas em dinheiro, fotos de 2 livros contábeis, um para o IRS e outro mostrando a receita real, extratos bancários provando que o dinheiro estava sendo transferido para empresas de fachada em Utah e Vermont. Eu sabia que eles tentariam colocar a culpa em funcionários de baixo escalão quando a investigação começasse, disse Daniel durante uma teleconferência com meus advogados, então me certifiquei de documentar o envolvimento direto de Joe em cada aspecto da fraude. Não podia deixar que sacrificassem algum contador para salvar a própria pele. Tudo completamente legal, tudo obtido adequadamente através de processos legítimos de investigação. Acusações federais adicionais foram apresentadas 3 semanas antes da audiência de sentença programada. Page me ligou 2 dias antes da audiência, de alguma forma havia conseguido meu número através de serviços de investigação privada. Allen, filho, disse ela em uma mensagem de voz, sua voz tremendo de desespero, sabemos que te machucamos quando era jovem e lamentamos nossos erros, mas estamos perdendo tudo agora. Brandon também vai para a prisão por causa dessas novas acusações. Você é bem-sucedido e financeiramente seguro, poderia nos ajudar com honorários advocatícios ou como testemunha de caráter. Ainda somos seus pais e nós te amamos. Salvei a mensagem de voz e pedi ao meu advogado que a documentasse como prova de assédio contínuo. Joe ligou no dia seguinte, filho, sei que cometemos erros graves de julgamento quando você era mais jovem, estávamos tentando te ensinar força e resiliência e temos orgulho do homem de sucesso que você se tornou. Por favor, não deixe nossa família ser completamente destruída por conflitos passados, estamos implorando que nos ajude. Também salvei essa mensagem. A audiência federal de sentença ocorreu no mês passado. Joe recebeu 8 anos em prisão federal mais 2,8 milhões de dólares em restituição. Page recebeu 5 anos mais 1,2 milhões em restituição. Brandon recebeu 36 meses e a revogação permanente de suas licenças de concessionária. O juiz não poupou palavras durante a sentença, chamou as ações deles de uma traição sistemática de confiança que ia muito além da evasão fiscal, entrando no campo da falência moral. Joe ainda teve a audácia de pedir clemência com base em suas contribuições para a comunidade empresarial de Detroit. O juiz encerrou isso imediatamente. Ruína financeira completa, desgraça social, sentenças de prisão federais, tudo o que passaram a vida construindo, riqueza, status, reputação, império empresarial, completamente destruído. A apreensão de bens foi abrangente e brutal. Os marechais federais confiscaram a casa em Buckhead, a propriedade de férias no norte de Michigan, as associações em clubes de campo, até a coleção de joias de Page. Todas as 4 concessionárias foram vendidas em leilão para cobrir restituição e honorários legais. Seus antigos amigos nos círculos sociais de Detroit agiram como se eles nunca tivessem existido. Sua comunicação final chegou através do advogado ontem. Nossos clientes lamentam profundamente os conflitos familiares do passado e reconhecem que seus métodos parentais anteriores foram falhos. Eles entendem sua raiva, mas esperam que, quando cumprirem suas penas, você possa achar possível perdoá-los e ajudá-los a reconstruir suas vidas. Eles perderam tudo, exceto a esperança de que seu filho possa mostrar misericórdia. Mandei amoldurar a carta e pendurei em meu escritório em casa, bem ao lado de uma fotografia de Eric, Celeste, Alison e eu em nosso casamento. Minha verdadeira família, as pessoas que não abandonaram um filho de 14 anos em um aeroporto e depois passaram 20 anos justificando isso como desenvolvimento de caráter. Algumas lições realmente permanecem para sempre. Eles me ensinaram que ações têm consequências, mesmo quando essas consequências levam 22 anos para chegar. Eu ensinei a eles a mesma lição, justiça entregue com juros compostos. Minha namorada iludida me disse, não fique ao meu lado, não preciso que as pessoas pensem que eu namoro você, você vai arruinar a minha imagem. Semanas depois, ela descobriu quem realmente arruinou a imagem de quem. Oi Reddit, minha namorada achava que estava destinada a coisas maiores e decidiu se reinventar. Eu, Anthony, 27 anos, homem, fui junto com a ideia por um tempo, até apoiei,
mas o jeito que ela começou a me tratar deixou óbvio o que ela realmente pensava de mim. Um momento em particular abriu meus olhos e a partir dali eu soube que as coisas não terminariam do jeito que ela esperava. Então, minha namorada Jenny, 25 anos, mulher, achava que seria a próxima grande estrela do Instagram. Ela costumava ter um bom emprego no varejo, salário fixo, benefícios, tudo certinho, até que um dia anunciou que ia pedir demissão porque a sua marca precisava de atenção total. A marca dela, como se fosse Nike ou Apple ou algo assim. Ela fez um longo discurso sobre como ser influenciadora era o futuro, que ela só precisava de 6 meses de pista para decolar online, 6 meses nos quais eu bancava o aluguel, contas, mercado, as coisas chatas de gente comum, enquanto ela usava suas economias para financiar as despesas do negócio. Eu pensei, tudo bem, vamos ver se ela leva isso a sério, se conseguir fazer acontecer, bom para ela, se não, pelo menos não poderia jogar na minha cara mais tarde que eu nunca acreditei nela. Soiler, ela não levava a sério. Despesas de negócio significavam compras, cafés caros e voos pelo país para tirar selfies em airbnbs alugados. Ela começou a agir menos como minha namorada e mais como se eu fosse seu estagiário não pago, mandando coisas como: pode segurar esta luz para mim? Mais alto, mais baixo, você está estragando tudo, como se eu tivesse me matriculado em uma escola de cinema. No começo deixei passar, pensei que era temporário, que logo ela tiraria isso do sistema, mas com o tempo parecia que ela me via como parte dos cenários, o namorado era só para estar de fundo, sem atrapalhar a estética, enquanto eu era quem realmente pagava pela estética. Avançando para a grande viagem dela à Europa, ela planejou uma turnê de criação de conteúdo de 3 semanas com seus 2 melhores amigos influenciadores, Bill e Karen, pense em Kardashians de orçamento baixo. O acordo era que essa viagem seria seu último grande impulso antes de 6 meses acabarem, depois disso ela teria que voltar a contribuir porque eu não ia bancar para sempre. Levei-a ao aeroporto, chegamos ao balcão de check-in e ela viu Bill e Karen. Eles estavam vestidos como se fosse a semana de moda de Paris, mesmo que fossem passar 10 horas apertados num avião. Eles olharam para mim, cara normal, roupas confortáveis, e trocaram aquele olhar de canto com um sorrisinho. Você sabe qual? Jenny congelou como se tivesse visto uma câmera de paparazzi, girou com um olhar de pânico e sussurrou: ok, pode parar aqui. Eu fiquei confuso. Como assim? Vou te acompanhar até a segurança. Ela suspirou como se eu tivesse pedido para bater manteiga no meio do terminal, olhou para os amigos e depois para mim. Não fique ao meu lado, não preciso que as pessoas pensem que estou namorando você, você vai arruinar a minha imagem. E foi isso, sem beijo de despedida, sem um vou sentir sua falta, apenas puro pânico por ser vista comigo. Por um segundo quase ri, porque era tão insano que essa garota, que nem conseguia pagar o próprio aluguel, achasse que era boa demais para ser vista ao meu lado, eu, o cara que literalmente financiava o sonho dela. Ela queria que eu fosse invisível, como um assistente de palco puxando cordas atrás da cortina enquanto ela se apresentava. Olhei para Billy e Karen, fingindo não escutar, mas sorrindo, depois olhei para Jenny, com sua maquiagem completa e confiança falsa, e então tudo fez sentido. Cada vez que ela me menosprezou, cada vez que agiu como se a vida dela fosse mais aspiracional que a minha. Eu não discuti, na verdade me senti mais leve do que em meses. Apenas sorri, balancei a cabeça e disse: você tem razão, não quero estragar seu momento no tapete vermelho. Então larguei o carrinho de bagagem, desejei uma boa viagem e fui embora. Sem briga dramática, sem cena para ela usar depois em algum story choroso no Instagram, apenas eu indo embora. Ela ficou parada, sem saber o que fazer, provavelmente esperando que eu corresse atrás ou implorasse, mas tudo o que teve foi minhas costas saindo do terminal. Eu quase podia sentir o ego dela travando atrás de mim. Assim que cheguei ao estacionamento, peguei o celular, ela ficaria fora por 3 semanas, tempo mais que suficiente. Ela achava que ia construir sua marca na Europa, mas não fazia ideia de que a marca dela em casa estava prestes a ser reformulada por mim, e acredite, eu tinha planos. A viagem de volta do aeroporto foi o trajeto de carro mais tranquilo que tive em meses, só eu, silêncio e o pensamento de que finalmente estava livre. No começo, o lado mesquinho de mim queria destruir tudo. Imaginei chegar em casa, pegar um saco de lixo e jogar todos os vestidos de lantejoulas, ring lights e soros caríssimos de Jenny no gramado, deixar os vizinhos verem, deixá-la voltar de Paris e encontrar o próprio circo montado na frente da casa. Mas depois me acalmei, isso daria a ela exatamente o que queria, drama, uma história para contar. Meu ex-malvado jogou todas as minhas coisas no gramado. Você acredita como os homens são cruéis? Não, eu não ia facilitar tanto.
Se ela queria brincar de influenciadora, tudo bem, eu seria o produtor, diretor e editor da saída dela. A primeira parada nem foi em casa, fui direto à concessionária onde comprei o carro que ela adorava desfilar. Para registro, eu tinha meu próprio carro para o dia a dia, nada chamativo, apenas sólido e meu, mas Jenny sempre quis um SUV preto brilhante, aquele que a fazia se sentir uma celebridade quando chegávamos a algum lugar. Insistia em usá-lo só para poder tirar fotos encostada nele como se fosse dela. Novidade, não era, o carro estava no meu nome, pago com meu dinheiro, e eu já estava cansado de deixá-la desfilar às minhas custas. Entrei na concessionária, encontrei o gerente de vendas com quem já havia lidado antes e disse: "Oi, lembra de mim? Quero vender o SUV de volta." Ele ficou surpreso, provavelmente porque a maioria das pessoas não devolve um carro de luxo quase novo numa tarde de terça-feira qualquer, mas então percebeu o olhar no meu rosto. O olhar que dizia: "Não faça perguntas, apenas imprima a papelada." Eles fizeram uma avaliação rápida de recompra. Cerca de 1 hora depois saí de lá com um cheque bem gordo no bolso e 0 arrependimentos. Passo 1 concluído. Jenny amava aquele carro porque a fazia parecer rica, agora ele tinha ido embora e ela ainda nem tinha percebido. Quando cheguei na garagem já me sentia bem, mas entrar em casa foi outro choque de realidade. O lugar parecia um templo ao ego de Jenny, roupas transbordando dos armários, maquiagem e investimentos em cuidados com a pele cobrindo cada superfície do banheiro, e o quarto de hóspedes completamente tomado pela tralha de influenciadora dela, ring lights, tripés, caixas de roupas baratas compradas para conteúdo e nunca devolvidas. Já nem parecia minha casa, parecia os bastidores de um desfile de moda de baixo orçamento. Fiquei parado no corredor por 1 minuto inteiro só olhando ao redor e pensando: sim, isso não vai mais acontecer. Peguei o celular, pesquisei serviços de remoção de lixo e encontrei um que prometia ser rápido, discreto e completo, perfeito. Liguei, expliquei que queria tudo que não fosse meu fora e disse que pagaria o dobro se conseguissem fazer até amanhã. O cara no telefone provavelmente pensou que eu estava passando por um divórcio bagunçado, não me dei ao trabalho de corrigi-lo. Enquanto isso, também agendei uma equipe de limpeza pesada. Se eu ia apagar a presença dela da minha casa, faria direito, sem deixar rastros. Queria entrar num lugar que parecesse novo, não assombrado pelo fantasma de alguém que achava que seus seguidores no Instagram importavam mais que a vida real. Com o plano da casa definido, sentei à mesa e abri o laptop. Se limpar as coisas dela era o passo 2, então cortá-la digitalmente era o passo 3. Tínhamos contas de streaming compartilhadas, logs de entrega de supermercado compartilhados, até uma conta da Amazon Prime conjunta, ela estava conectada a tudo. Passei uma por uma mudando senhas, removendo-a como usuário autorizado e trancando tudo, Netflix meu, Hulu meu, Spotify meu, cartões de crédito meus, parecia que eu estava desinstalando um malware da minha vida. Então veio a parte boa, o negócio de influenciadora dela. Jenny tinha um site que usava para centralizar tudo, parcerias, contatos, seu pequeno portfólio de fotos editadas, e como fui eu quem configurou tudo para ela, já que tecnologia não era o estilo dela, ainda tinha o login. Fiquei encarando o painel por 1 minuto inteiro, tentado apagar tudo de uma vez, um clique e o pequeno império dela desapareceria, mas não, isso teria sido fácil demais, misericordioso demais. Em vez disso, alterei o e-mail e número de recuperação para os meus. Nenhuma grande edição ainda, nenhuma exclusão, só estava garantindo que, quando chegasse a hora, eu teria todos os fios na mão. Quando terminei já era tarde e a casa ainda estava cheia das coisas de Jenny, mas em vez de me sentir sobrecarregado me senti calmo pela primeira vez em meses. Eu não estava reagindo ao caos dela, eu estava criando ordem, um plano passo a passo. Aquela noite dormi melhor do que em anos, sem ring lights brilhando em mim, sem rolagem infinita do TikTok tocando do outro lado da cama, apenas eu, silêncio e o conhecimento de que a marca de Jenny estava prestes a ter um relançamento de um tipo bem diferente. Na manhã seguinte, também reservei um chaveiro, novas fechaduras, novas chaves, um novo começo. Se Jenny tentasse a chave antiga ao voltar, tudo o que teria seria um clique educado de rejeição. Amanhã a equipe de remoção chegaria, amanhã a casa começaria a parecer minha de novo, e amanhã era só o começo. Acordei antes do meu despertador, o que é raro para mim. Geralmente o celular de Jenny era o despertador da casa, tocando algum remix do TikTok enquanto ela filmava uma story de levante e trabalhe que apagaria 1 hora depois, mas naquela manhã nada. Apenas silêncio. Honestamente foi o melhor despertador que tive em anos. Preparei meu café e sentei na sala, olhando para tudo com novos olhos, a mesa de centro coberta de tubos de gloss, velas pela metade e recibos de almoços de conteúdo.
A mesa de jantar enterrada sob pacotes de assessoria de imprensa que ela implorava online e o canto da sala de estar empilhado com caixas da Amazon que nunca abriu, era como viver em um corredor de liquidação. Às 8h45 o caminhão de remoção parou, 2 caras desceram, fortes como se carregassem móveis desde o jardim de infância. Eles olharam ao redor e depois para mim. Então, o que exatamente vamos limpar? Um deles perguntou. Eu sorri. Tudo que parecer pertencer a uma aspirante à celebridade, se parecer que pertence a um homem adulto, fica. Eles riram, provavelmente pensando que eu exagerava, logo aprenderiam. Mostrei a casa, armário, esvaziem, banheiro, qualquer coisa que não cheire a sabonete ou desodorante fora, quarto de hóspedes nem precisa separar, apenas levem tudo. Jenny tinha transformado aquele espaço no seu estúdio pessoal da QVC, havia tripés, 2 ring lights, cabides de roupas ainda com etiquetas. E pilhas de sapatos que ela usou uma vez para uma foto e depois esqueceu que existiam. Os caras não perderam tempo, fiquei no corredor apenas ouvindo, o som de caixas batendo, cabide chacoalhando e gavetas se fechando, era música. Cada baque para fora era mais um pedaço do ego dela deixando minha casa. Um dos caras saiu segurando um enorme quadro emoldurado com o rosto de Jenny, sem brincadeira, ela tinha uma foto glamourosa de 24 por 36 polegadas pendurada no quarto, como se fosse o saguão de um hotel. O cara parou, ergueu as sobrancelhas para mim. Depósito, eu disse. Ele deu de ombros e levou. E sim, depósito, eu não era burro. Organizei tudo para ir para um box do outro lado da cidade. Primeiro mês pré-pago, código configurado. Eu não ia dar munição a ela jogando fora as tralhas e deixando-a se fazer de vítima. Não, ela poderia chorar para os seguidores sobre como eu fui cruel. Mas no fim do dia cada pedaço do império de fast fashion dela estaria esperando em uma gaiola trancada que ela teria de pagar. No meio da manhã metade da casa já estava vazia, o armário parecia um armário de novo em vez de um provador de shopping, a pia do banheiro estava reduzida à minha lâmina de barbear, escova de dentes e um frasco de sabonete líquido, simples, funcional, normal, não coberta por 97 etapas de frascos e sprays de skincare. E o quarto de hóspedes, a luz do sol entrou pela primeira vez em meses, não estava mais sufocado sob uma selva de poliéster barato e ring lights. Foi quando meu vizinho Phil passou com o cachorro, diminuiu o passo quando viu a equipe de remoção carregando pilhas de bolsas e roupas. Mudança? Ele gritou. Eu sorri, não eu. Ele riu, fez um sinal de positivo e continuou andando, até ele já sabia. Depois que a equipe de remoção saiu com o caminhão lotado até o teto, a equipe de limpeza chegou. 3 mulheres saltaram armadas com aspiradores, baldes e luvas de borracha, tinham aquele olhar de quem já viu de tudo, então minha bagunça não ia assustá-las. Nem precisei explicar muito, entraram, olharam para os quartos vazios e assentiram como médicos se preparando para uma cirurgia. Em minutos já estavam esfregando rodapés, dutos de ar, até o topo dos ventiladores de teto. Uma delas perguntou sobre uma mancha estranha no balcão do banheiro. Bronzer, eu disse, não pergunte, ela apenas riu e esfregou com mais força. Enquanto elas trabalhavam, fiquei no laptop continuando a limpeza digital. Ontem bloqueei o acesso dela à Netflix, Hulu e Amazon, hoje fui mais fundo, Uber bloqueado, DoorDash bloqueado, nada de cobrança e surpresa porque ela tinha desejo repentino por sushi de inspiração. Depois abri novamente o site de influenciadora dela, encarei por um tempo, tentado apertar deletar, mas não, isso teria sido uma limpeza rápida, e ela não merecia rápido e limpo. Alterei as informações de recuperação para as minhas e fechei, um dia em breve aquele site seria minha ferramenta favorita. No final da tarde as faxineiras estavam terminando, a casa cheirava a polidor de limão e ar fresco, não spray de cabelo e autobronzeador. Elas até aspiraram embaixo das almofadas do sofá onde encontrei 3 cílios postiços perdidos e meia barrinha de granola. Jenny era como uma bomba de glitter humano, as coisas dela iam para todo lugar. Quando saíram, caminhei lentamente pela casa, cada cômodo parecia mais leve, as paredes já não pareciam se fechar sobre mim. O quarto de hóspedes especialmente, em pé ali, todo vazio e iluminado, já conseguia ver o espaço montado, halteres no canto, um banco, talvez um suporte para minhas ferramentas, finalmente um espaço para eu construir coisas em vez do estúdio falso dela. Naquela noite me espalhei no sofá com um refrigerante assistindo ao jogo, sem ring light zumbindo, sem câmeras de celular clicando, sem conteúdo encenado de noite de encontro, apenas eu, a TV e a paz. E Jenny, provavelmente estava em algum lugar de Roma, inclinando a cabeça do jeito certo para uma foto de massa, pensando que o namorado em casa ainda esperava para buscá-la no SUV de luxo. Enquanto isso, o SUV estava vendido, as coisas dela estavam encaixotadas no depósito e o império digital sob meu controle.
Ela queria espaço para construir sua marca. Ótimo, eu acabará de dar todo o espaço que ela poderia querer, e a melhor parte, ela ainda nem tinha percebido que o palco tinha desaparecido. Amanhã eu não iria apenas viver na minha casa de novo, eu iria possuí-la e digo isso literalmente. Os dias seguintes foram como assistir a minha vida reiniciar em tempo real, sem mais bagunça, sem mais estúdio falso de influenciadora, sem mais templo ao ego de Jenny, apenas eu, 4 paredes e um potencial sem fim. A primeira coisa que fiz foi comprar móveis. Jenny sempre escolhia coisas que ficavam boas em fotos, mas eram lixo na vida real. Cadeiras de pernas finas que balançavam se você respirasse forte, um sofá que parecia elegante mas sentar era como estar num banco de praça. Funcionalidade não importava para ela, apenas a estética. Bem, agora era minha casa, minhas regras. Comprei um sofá novo, enorme, confortável. Do tipo em que você realmente pode desmaiar durante um jogo. Tirei minha mesa de centro de carvalho do depósito, aquela que construí com minhas próprias mãos anos atrás. Jenny odiava porque não combinava com a vibe dela, mas para mim era sólida, real e minha. Depois troquei a TV por uma maior e adicionei um sistema de som de verdade. Se eu fosse recuperar meu reino seria feito direito. O quarto de hóspedes tornou-se a joia da coroa dessa transformação, nada mais de cabides de roupas baratas ou ring lights brilhando como um OVNI. Trouxe halteres, um banco, um rack de agachamento e até montei uma bancada para meus projetos de design. Pela primeira vez em muito tempo o cômodo não parecia espaço desperdiçado, parecia meu. E sabe de uma coisa? Essa energia se espalhou para o resto da minha vida. Com Jenny fora eu tinha tempo livre de novo, tempo livre de verdade. Não segure este ring light enquanto eu filmo. Comecei a jogar até tarde da noite sem ninguém reclamando de que não era aspiracional. Voltei a trabalhar nos meus projetos de marcenaria. Até o ar da casa parecia mais leve, como se as paredes não estivessem mais impregnadas do perfume falso dela. Então veio a parte que eu não percebia que sentia mais falta, meus amigos. Jenny sempre achou meus amigos entediantes. Tradução, eles não davam atenção de graça nem babavam pelo Instagram dela. Com o tempo me convenceu a sair menos com eles, mas agora não. Agora eu liguei e organizei uma noite de rapazes de verdade. Na primeira sexta-feira sem Jenny, meus amigos chegaram com pizza, asinhas de frango e lanches suficientes para alimentar um pequeno exército. Assistimos ao jogo na minha TV nova, nos espalhamos no sofá e rimos como idiotas. Em certo momento um deles olhou ao redor e disse: "Cara, esta nem parece a mesma casa, o que diabos aconteceu?" Eu sorri, me recostei e disse: "Eu reformei, comecei pelo lixo." A sala explodiu em gargalhadas, foi perfeito. Bem no meio da noite meu celular vibrou. Jenny, uma foto apareceu, ela em frente à Torre Eiffel fazendo aquele biquinho falso que achava misterioso, sem texto, sem como você está, apenas ostentando que estava em Paris enquanto eu estava preso em casa. Eu ri, virei o celular para os caras e todos gemeram. Ela ainda está nessa? Um deles perguntou, assim, eu disse, e foi aí que tive a melhor ideia. Tirei uma selfie rápida de mim e dos caras na minha sala totalmente transformada, sofá novo, TV nova ao fundo, mesa de centro de carvalho em destaque, lanches por toda parte, todo mundo sorrindo no meio de uma risada. Legendei, a casa parece diferente sem você, e enviei. Ela respondeu na hora, primeiro um depois onde estão minhas coisas, depois que diabos você fez com a casa. Meu celular não parou de vibrar nos 10 minutos seguintes, paredes de mensagens de raiva, ligações uma atrás da outra. Isso não é engraçado, Anthony. Você não pode simplesmente fazer isso enquanto eu estou fora. Me responda agora mesmo. Não respondi nenhuma, joguei o celular na mesa de centro, peguei mais uma fatia de pizza e ri com os caras. Se ela queria drama podia gritar no vazio. O silêncio era a resposta. Ela continuou me bombardeando com mensagens e cada vez eu só ignorava. Depois daquela selfie o silêncio era minha arma. Em vez disso, passei meu tempo planejando algo para mim. Sempre quis andar de moto pela Rota 66, mas Jenny odiava a ideia. Isso não é aspiracional, ela disse uma vez. Pois bem, azar, eu reservei. 2 semanas na estrada só eu, a moto e o asfalto sem fim, e fiz questão de marcar minha viagem para começar exatamente no mesmo dia em que o voo dela pousasse. O timing não podia ter sido mais doce. E então, com tudo caindo no lugar, sentei para escrever o e-mail, curto, frio, profissional, sem rodeios, sem emoção. Linha de assunto, informações importantes sobre o seu retorno, Jenny. Conforme seu pedido no aeroporto, deixei de fazer parte da sua vida. Para tanto, foram feitos os seguintes arranjos. Seus pertences foram embalados e levados para um depósito seguro. Endereço Rua 123 Sotorage, Unidade 42. Código de acesso 4321. Primeiro mês pré-pago.
O SUV que você dirigia foi vendido, estava em meu nome, as fechaduras da casa foram trocadas, você não é mais residente, confio que isso lhe dá a liberdade que queria. Estarei fora da cidade, não estarei disponível para contato adicional, não tente. Desejo sorte em seus futuros empreendimentos, Anthony. Li uma vez, sorri e enviei, foi isso, limpo, sem súplicas, sem explicações, sem discussões, apenas fatos dispostos como tópicos. Se ela queria que eu sumisse da imagem dela, teve o que quis, só não percebeu que perderia todo o resto junto. Recostei-me, fechei o laptop e comecei a arrumar minha bagagem para a viagem. Pela primeira vez em anos não estava planejando em torno da agenda ou das necessidades dela, eu planejava para mim, e caramba, foi bom. Essa sensação ficou comigo as 2 semanas inteiras antes do voo dela de volta. Eu estava mais leve, mais feliz, até me peguei assobiando enquanto arrumava a mala para minha viagem de moto. Enquanto isso, as mensagens de Jenny continuavam chegando como um relógio, meio ostentação, meio desespero. No dia do retorno dela eu já estava em um avião rumo ao oeste. Meu amigo Houston, verdadeiro lenda, tinha concordado em me manter atualizado sobre qualquer circo que acontecesse quando Jenny desembarcasse, e ele entregou. Aparentemente Jenny aterrissou esperando que eu estivesse na calçada como seu motorista particular, ficou do lado de fora com suas 3 malas monstruosas escaneando a multidão como se eu fosse aparecer magicamente com balões e uma placa de boas-vindas. Quando percebeu que eu não estava lá, me ligou, depois de novo, na 10ª ligação Houston disse que ela já andava de um lado para o outro em modo colapso total, até que finalmente chamou um táxi, e não qualquer táxi, daqueles pequenos em que até colocar uma bagagem de mão no porta-malas é uma luta. O motorista teve que lutar com as malas enormes dela como se fosse uma competição de crossfit. Jenny, claro, ficou parada filmando a si mesma com cara triste e abandonada, porque até o colapso dela tinha que virar conteúdo. Quando finalmente o táxi a deixou na minha casa, o taxímetro já passava de 3 dígitos. Tentou a chave antiga na fechadura, nada, tentou de novo, nada. Foi quando o verdadeiro show começou. Houston me contou que ela bateu na porta como se esperasse que eu surgisse do outro lado. Quando continuou fechada, sentou-se em uma de suas malas bem ali na varanda encarando a porta como se pura força de vontade fosse abri-la. Então vieram as ligações, 48 em 2 horas, mensagens de voz que iam da raiva. Você não pode fazer isso comigo, a piedade, nós podemos consertar isso, Anthony, apenas me deixe entrar. Ela até ligou para os amigos influenciadores, Bill e Karen, adivinhe, de repente estavam ocupados demais para atravessar a cidade e virar equipe de mudança para ela. Lealdade só dura enquanto dura a fama, imagino. Então, finalmente, teve que chamar o plano reserva, os pais, a 2 horas de distância. Houston disse que quando chegaram parecia uma sitcom ruim, o pai vermelho de raiva gritando com Jenny por desperdiçar o tempo dele, a mãe chorando como se eu tivesse trancado a filha deles fora do palácio de Buckingham, e Jenny, sentada de braços cruzados em cima da mala, encarando a casa como se ela a tivesse traído. Isso foi apenas a cena da varanda, a diversão real começou mais tarde naquela noite quando a campanha de difamação entrou no ar. Jenny e suas 2 melhores amigas postaram stories sincronizados no Instagram, olhos marejados, vozes trêmulas, legendas sobre o lado sombrio dos relacionamentos. Jenny se pintava como a pobre vítima abandonada, deixada sem teto e perdida por um homem que ela achava que a amava. Se eu não estivesse em uma moto sob o céu do deserto talvez tivesse doído, mas a verdade é que foi hilário. Eu já tinha imunizado todo mundo que importava antes de sair, mandei uma mensagem discreta para amigos em comum. Jenny e eu terminamos, ela deixou claro que queríamos vidas diferentes, apenas reservem julgamento. Só isso, sem drama, sem história para ela girar. Então, quando as lágrimas de crocodilo dela chegaram ao Instagram, as pessoas não compraram, os comentários nos posts eram no máximo céticos, alguns até começaram a sussurrar sobre a história do aeroporto, aquela em que ela disse que eu a envergonharia. Engraçado como isso escapou rápido. Houston me ligou na manhã seguinte rindo tanto que mal conseguia respirar. Mano, seu quintal parecia um bazar que ninguém queria visitar, o pai dela gritando, a mãe chorando, Jenny berrando no telefone, vizinhos saíram só para assistir, cara, foi como entretenimento gratuito. Eu imaginei tudo enquanto percorria a Rota 66, Jenny sentada em seu trono de bagagens, toda a ilusão desmoronando em tempo real, os amigos sumindo, os pais exaustos, a marca dela se desfazendo online. Pela primeira vez não me senti como figurante no espetáculo dela, ela não era mais a estrela, era apenas a deixada de fora tentando se apresentar para um público que já não aplaudia, e eu, já estava a quilômetros de distância vendo os cânions de Red Rock brilharem ao pôr do sol, livre, intocável e sorrindo como um homem que acabou de ver os créditos finais de um filme ruim.
A melhor coisa sobre o silêncio é que enlouquece mais do que qualquer grito. Jenny já tinha se humilhado na varanda, chorado online por simpatia e esgotado a paciência dos amigos. Tudo o que eu tinha que fazer era sentar e esperar. Mas eu não ia apenas deixá-la se apagar, não, ela merecia um último espetáculo de fogos. Lembra como eu assumi o controle do site de influenciadora dela, aquele por onde ela canalizava todos os negócios? Sim, eu estava guardando essa carta na manga e era hora de usá-la. Certa noite, estacionei a moto em um acampamento, tirei o laptop e entrei, o portfólio dela ainda cheio daquelas fotos encenadas, ela encostada no meu SUV, ela girando em vestidos que eu paguei, ela bebendo coquetéis que não comprou. Era basicamente um vídeo de destaques do meu dinheiro disfarçado de inspiração. Antes de apagar tudo, girei a senha, troquei o e-mail e telefone de recuperação para os meus e ativei a autenticação de 2 fatores. Agora mesmo que tentasse recuperar, cada código e redefinição viriam para mim. Então apaguei tudo, cada foto filtrada, cada legenda falsa, e embaixo escrevi em vermelho grosso, marque em processo de realinhamento estratégico, volte em breve para novidades. Apertei publicar, fechei o laptop e me recostei com o maior sorriso da minha vida. Houston depois me contou que o timing foi perfeito, um dos poucos seguidores dela viu quase instantaneamente e mandou o print. Segundo ele, Jenny perdeu a cabeça, passou de modo selfie com taça de vinho para modo Banshee gritando em 5 segundos. Tentou entrar, bloqueada. Tentou recuperar senha, bloqueada. Ligou para a empresa de hospedagem, nada. Quando percebeu que não tinha nenhum controle, meu celular começou a explodir de ligações. 27 só na primeira hora, não atendi nenhuma. Quando não conseguiu resolver, fez o que Jenny sempre fazia, se fez de vítima, correu para os stories do Instagram, vermelha de choro, dizendo aos seguidores como eu havia hackeado seu site e destruído sua carreira. Ela até usou a palavra carreira, como se fosse uma CEO e não apenas uma garota com um celular e uma ring light. Mas a verdade é que a carreira dela só existia por minha causa, sem eu pagar pelas viagens, roupas e jantares, ela não tinha nada para postar. Ela chorava por perder um trabalho que literalmente tinha sido construído na minha carteira. Quando o choro não funcionou, mudou de tática, surgiram as ameaças legais. Cerca de uma semana depois meu advogado me ligou praticamente eufórico. Você vai adorar essa, disse mal contendo as risadas. Jenny tinha contratado um escritório caro, ou pelo menos mandado uma carta com o logotipo deles, exigindo que eu restaurasse o acesso dela à casa, devolvesse o carro e pagasse pensão porque eu havia arruinado o sustento dela. Meu advogado vive para esse tipo de coisa, ele sente alegria em desmontar argumentos fracos. E Jenny tinha acabado de lhe entregar um argumento dourado. Ele redigiu uma resposta que era basicamente um chute giratório verbal embrulhado em jargão jurídico. Em anexo estava uma cópia da escritura da casa, somente meu nome claro como dia, uma cópia do documento do carro, novamente somente meu nome, uma fatura detalhada de todas as despesas que cobri para ela no último ano, aluguel, mercado, contas, férias, até as malditas luzes de estúdio. A parte dela no total era maior do que qualquer coisa que ela pudesse alegar que eu devia. E então a cereja no topo, a carta terminava com esta linha educada, mais brutal: se a senhorita Jenny Varkey desejar levar este assunto ao tribunal, o Sr. Anthony ficará mais do que feliz em entrar com uma ação reconvencional para reembolso dessas despesas. Sugerimos fortemente que ela reconsidere. Tradução: por favor, nos processe, adoraríamos nada mais do que vê-la ser triturada diante de um juiz. Meu advogado me disse que realmente riu ao assinar, admitiu que geralmente não recebe esse tipo de prática de tiro ao alvo fácil de ex-influenciadoras e estava saboreando cada segundo. Engraçado, as ameaças pararam imediatamente, nada mais de cartas, nada de falar sobre o carro, nem um pio sobre pensão. Ela desmoronou como um tripé barato e assim seu arsenal se foi, sem casa, sem carro, sem site, sem carreira, os amigos tinham sumido, os pais estavam exaustos e agora nem a lei iria salvá-la. A melhor parte, ela havia construído toda a sua identidade em parecer uma estrela, mas quando as luzes se apagaram não havia nada, apenas silêncio. Esse silêncio me acompanhou de volta da viagem. Pela primeira vez em muito tempo meu celular não estava vibrando com exigências, reclamações ou falsas emergências, sem chantagens emocionais, sem tarefas de assistente, sem pedidos de encontros encenados, apenas paz. E aquele silêncio era melhor do que qualquer revanche. Quando desfiz as malas em casa, Jenny tinha sumido completamente online, sem novos posts, sem frases dramáticas, sem selfies. O único traço da marca dela era aquele print do recibo da remoção de lixo circulando em grupos de amigos para dar risada. Eu havia desmontado o império dela sem gritar uma vez sequer, sem brigas, sem súplicas, sem encenações, apenas lógica, comprovantes e silêncio.
Esse foi o tiro fatal, e cara, foi bom puxar o gatilho. Voltando daquela viagem de moto me senti um homem diferente, sem estresse, sem celular vibrando o tempo todo, sem fotos encenadas, apenas eu, a estrada e o tipo de silêncio que você não percebe que sentia falta até finalmente ter. E o silêncio não terminou quando estacionei a moto na garagem. Jenny tinha sumido de todas as partes da minha vida, sem ligações, sem mensagens, sem besteiras. A marca dela não estava apenas quieta, estava morta. Notícias chegaram por amigos em comum. Jenny tinha voltado a morar com os pais. Isso mesmo, a senhorita, sou uma influenciadora global, agora vivia no quarto de infância cercada de bichos de pelúcia e posteres que tinha esquecido de tirar. O resgate do depósito foi aparentemente um desastre também. Os pais tiveram que alugar um caminhão de mudanças para levar tudo de volta. E o dia inteiro foi uma longa briga. Vizinhos disseram a Houston que dava para ouvir o pai dela gritando da rua. A carreira de influenciadora tinha acabado, ela não tinha dinheiro para manter a imagem, sem SUV brilhante para posar, sem viagens de conteúdo que não podia pagar, sem compras de guarda-roupa que secretamente colocava no meu cartão. O feed dela passou de posts diários para fotos velhas recicladas, depois para frases vagas de inspiração sobre novos começos, basicamente poeira digital. Até os amigos Billy e Karen a abandonaram, aparentemente se cansaram dos choros sobre como eu arruinei a vida dela enquanto simultaneamente implorava ajuda. Aqueles dois não iam bancar o estilo de vida dela. Lealdade no mundo dela só durava enquanto duravam as vantagens grátis. Então veio a parte mais engraçada. Um amigo meu que trabalha no centro me ligou do nada. Cara, você vai gostar dessa. Jenny veio à galeria ontem. Tentou me vender alguns dos seus móveis velhos que você se livrou quando estava limpando a casa. Disse que agora era designer de interiores. Eu ri tanto que quase derrubei o telefone. Você comprou algum? Está brincando? Era tudo tralha barata sem caráter. Disse a ela que não valia nada. Ela surtou. Começou a reclamar que você destruiu a carreira dela. Honestamente, cara, foi triste. Essa era Jenny em poucas palavras, iludida. Achava que era uma visionária, mas no segundo em que o dinheiro secou a ilusão desmoronou. Sem mim não havia marca, apenas pilhas de móveis cafonas e cremes vencidos. Enquanto isso eu não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. Minha casa era minha de novo, cada cômodo tinha algo real, minha mesa de centro de carvalho na sala, meus pesos e ferramentas no quarto extra, minhas fotos da viagem emolduradas na parede, memórias que não precisavam de filtro para importar. Reencontrei amigos que tinha negligenciado por tempo demais, noites de jogos, trilhas, fins de semana no estádio, coisas que Jenny sempre chamou de chatas porque não rendiam curtidas online, mas no fim das contas ser chato é muito bom quando é real. A melhor parte, no entanto, era a liberdade. Eu podia planejar minhas próprias viagens, comprar o que quisesse, fazer o que quisesse sem alguém perguntando se combinava com a vibe. Eu não precisava mais viver no vídeo de destaques de outra pessoa. Nunca odiei Jenny, nem depois de tudo. Odiar significaria que ela ainda tinha espaço na minha cabeça. O que eu sentia era melhor, indiferença. Ela era apenas um ruído que silenciei. Ela uma vez me disse que minha vida não era aspiracional, e tinha razão do jeito dela. Minha vida não era aspiracional para o Instagram, era real, sólida, construída em coisas que duram, amizades, trabalho, móveis que realmente construí com minhas mãos, coisas que não precisam de plateia para importar. Jenny nunca entendeu isso. Eu não era apenas um figurante na história dela, eu era o alicerce. E quando o alicerce foi embora, todo o cenário bonito desabou. Ela queria uma marca, eu queria uma vida. Ela ficou presa com frases vazias e fotos velhas borradas. Eu fiquei com todo o resto e honestamente não trocaria de lugar por nada.